Fala pessoal, sejam bem-vindos ao PodSafer, o videocast que fala tudo sobre cibersegurança de forma real, urgente e do jeito que a gente precisa ouvir. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a Black Hat, né, que aconteceu nos Estados Unidos, em Las Vegas, na Black Hat 2025, e era legal a gente conhecer um pouquinho sobre as tendências que foram faladas lá, de que forma que a gente pode colocar isso no mercado brasileiro, e por isso eu trouxe duas pessoas aqui importantíssimas que estavam nesse evento. Então, Fábio, fala um pouquinho sobre você, Fábio, depois eu falo um pouquinho sobre o Vitor. Fechado, então. Bom, meu nome é Fábio Rui Bernardo, eu trabalho como gerente de infraestrutura e segurança da informação numa empresa de saúde. Estou mais ou menos no ramo de TI há uns 20 anos. Desde que eu comecei, trabalho com saúde, nunca trabalhei em outro ramo que não fosse saúde com segurança da informação e infraestrutura. E eu vou fazer uma partinha sobre o Black Hat. Para mim foi muito importante, né? Foi minha primeira experiência com Black Hat, com uma feira de segurança tão grande assim, com tantas pessoas, tantos expoentes, e, cara, pra gente e pra mim, principalmente, foi muito enriquecedor. Beleza, show de bola. Tô também com o Vitor, aqui conosco, esteve lá conosco também na Black Hat. Fala aí, Vitão, se apresenta um pouquinho. Vamos lá. Bom, Vitor Clemente, né, mais conhecido aí, eu tô atualmente numa rede de saúde também, num grupo de saúde de hospitais, como gerente de infraestrutura e segurança. Estou aí na lida desde os 15 anos, né? Estou com 31 anos aí, 16 anos na área de saúde, muito novo, mas já passei por muita coisa, muita experiência e tudo mais. Tenho aí uma missão grande de reestruturação e a Black Hat acabou agregando bastante. Minha primeira experiência, assim como a do Fábio, de ter visto um evento tão grande, abordar tantos assuntos importantes ali para o mundo de segurança, para poder a gente trazer e aplicar ali para o mundo em que a gente atua, né, que é de saúde, que é um mundo que tem bastante necessidade quanto segurança, né? Sem dúvida, vai ser interessante a gente falar um pouquinho sobre tudo isso, até para a gente entender, porque às vezes algumas coisas se aplicam para a saúde, às vezes não, então sim, tem algumas questões aí que a gente vai debater um pouquinho. Sobre o Black Hat, primeiro eu queria agradecer que vocês estão aqui conosco, né? Acho que são parceiros importantíssimos, que a gente sabe como funciona, a gente conversa bastante sobre os desafios de vocês, então é legal tê-los aqui no nosso podcast. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu lá na Black Hat, né? A gente sabe que a Black Hat ela tem por intenção colocar algumas tendências globais, né? Então sobre IA, ofensiva, defensiva, falar um pouquinho sobre identidade não humana, né? Fala um pouquinho também sobre cloud, sobre SOC, traz sobre OT e IoT de formas muito estruturadas, de formas diferentes, né? E eu queria falar um pouquinho sobre o que a gente viu lá. O uso da IA para ataques de defesa, o crescimento das identidades não humanas, que são os bots, APIs, agentes digitais, evolução dos SOCs como segurança em cloud, principalmente, novas ameaças de cadeia de suprimento, e OT, a importância de combinar falhas técnicas mais ataques como parte do mesmo risco. Então, gostaria de começar ouvindo vocês, qual foi a mensagem mais forte da Black Hat para cada um de vocês? Para mim, foram as novas tecnologias e fabricantes que eu não conhecia. Isso é legal. E assim, tem um negócio que me marcou, e aí, talvez saia um pouquinho até da parte da segurança, mas eu gosto bastante de avião de combate, sou da época do Top Gun, né? Uhum. Agora tem o Top Gun novo, mas sou da época do primeiro, e eu consegui conversar com o pessoal da Lockheed Martin, por exemplo, que é uma empresa de segurança que faz defesa, tanto defesa, né, da parte de guerra, quando a gente fala realmente de armas, e também fazendo defesa cibernética. E aí, quando você parte para entender que uma empresa de bilhões, que vende cada ativo deles por cerca de, acho que um F-35 deve custar hoje perto de uns 150 milhões de dólares, também parte para a defesa cibernética, você começa a entender que o mercado, né, que o mercado realmente está aquecido, que realmente defesa cibernética talvez seja o próximo tipo de guerra que a gente vai ter que se preparar melhor, né? Pois é, sabe que uma coisa, a gente tem um novo desafio aqui na Safer, que é fazer pentest aviônica. Por exemplo, é uma coisa diferente. Não é uma muito coisa diferente. Muito normal, diferente, né? E necessário, né? Necessário. Só que aí o lance, olha como fica mais complicado ainda. Você faz o pentest em solo, em bancada. Amém, né? Amém. Amém. Mas a gente faz. Mas a gente faz isso também em voo. Vai querer parar o radar do avião. Não, imagina, e faz em voo. Que legal, não me chama. Só não me chama. Mas depois a gente fala sobre os helicópteros lá em Las Vegas também, que vocês foram. Não me chama numa dessa, né? Me inclua fora dessa. Isso é legal, porque quando a gente fala desse mercado, que é um mercado extremamente sexy. Sim.
né? Porque todo mundo quer vir para esse mercado, porque é um mercado que está pulsando e tal. E a gente sabe que para estar no mercado de cibersegurança, você tem que ter história. Isso não dá para vir assim, eu fazia infra e agora eu quero fazer. O meu negócio isso é o mais comum que a gente vê, né? Marketplace, agora eu quero ser... Não dá para você fazer isso, porque você tem que ter história, você tem que ter domínio, você tem que ter relação para você entender o todo, né? Hoje, a gente fez um podcast recentemente com a TerraMind, que é para falar sobre insiders, que são os problemas de monitoramento das pessoas. Sim. Dentro da cadeia humana, vamos dizer assim, comportamento humano. E é sensacional quando você vê o que dá para ser feito. E uma das coisas que a gente falou lá foi assim, legal, o pessoal sabe das ameaças. Não sabe, porque nem Discover fez. Então, tem tanta coisa para ver ainda, e todo mundo quer entrar nesse mercado como se fosse entendido, e não é simples assim, né? Não é tão simples assim. Parece os especialistas de LGPD, né? Pois o negócio saiu em 20 e 21, você tinha especialistas de LGPD. Os caras não, agora é de IA. E peritos, né? Todo mundo sabe IA. Todo mundo é perito de IA agora também. E esse é um outro ponto. As buzzwords estão todo tempo aí na boca da galera e o pessoal fala... O cara treina 20 buzzwords, vai para uma reunião e vira especialista. É isso aí. Vira especialista. E para você, Vitão, como é que foi a Black Hat? Para mim foi uma experiência fantástica, né? Acho que a Black Hat abordou ali um assunto que hoje eu vivo muito isso, né? Acho que proteção de equipamentos médicos, então abordar ali a proteção de AP, de equipamentos de OT, principalmente a gente fala de APIs também, tudo mais, que hoje tem bastante gente que acaba não olhando para isso, né? E é um cenário que hoje a gente acaba expondo muito o nosso ambiente ali através de APIs e tudo mais. A gente fala que o dev está ali, a função dele é desenvolver e a nossa é proteger e fazer a segurança. E às vezes a gente acaba sendo chato porque impõe muita coisa, né? E isso veio abordando ali soluções que não são tão intrusivas. E eu falo muito que o grande desafio é fornecer segurança com disponibilidade, né? Porque se você aplicar toda a cartilha de segurança, você acaba bloqueia todo mundo, bloqueando o negócio. Então, como fazer isso? Como abordar isso? E ali trouxe bastante conceitos, bastante ferramentas que acabam tendo um aliado ali para você e tomando uma decisão não tão agressiva, mas te informando, você tendo um olhar, você trazendo um cenário de tratativa um pouco diferente, né? Porque nem sempre você pode aplicar as mesmas coisas ali dentro. Então, foi uma experiência bastante grande, assim, que a gente vai vir com bastante bagagem aí para agregar. Essa é uma outra coisa que acontece muito, né? Que não tem as pessoas com visão de negócio, né? Bloqueia e beleza. Sim. Mas afeta o negócio, afeta o faturamento, afeta as pessoas que estão envolvidas naquilo, em especial em saúde. Deve ser uma coisa surreal, né? Eu costumo dizer que antes da segurança existe um negócio, né? É isso aí. Então, a conciliação... E antes do negócio são as pessoas. As pessoas, envolvidas. E é o que eu falo. E aí, acho que quando ele falou que antes da segurança é um negócio, o nosso negócio é a vida, né? Fato. Então... Quando você fala de API, né, em saúde, o tráfego dessas APIs é resultado de exame, né? Provavelmente é algo que vai fazer a diferença para a pessoa. A gente em saúde tem bastante resultados críticos, né? Quando você recebe um resultado crítico, por exemplo, você tem que tomar uma ação rápida. Pois é. E isso não pode estar indisponível. Então, como equilibrar o prato da segurança e o da disponibilidade, né? Porque você tem que manter o negócio disponível, mas também você não pode manter ele inseguro, né? Show de bola. Vamos começar um bloco aqui para falar sobre dos temas que a gente viu lá, que foi a IA, né? Tanto ofensiva como defensiva. Na visão de vocês, a gente está vivendo um hype perigoso? A minha visão sobre eu sempre falo de machine learning, né? Eu considero, e aí quando você lê, né, óbvio, alguns artigos, cara, inteligência artificial é um negócio que eu nunca vi. Se existia, eu nunca vi. Né? Eu trabalho bastante com machine learning, até porque quando você fala de inteligência, exige cognição, né? Cognição é diferente desse aprendizado de máquina. Mas tratando do aprendizado de máquinas, né, segurança ofensiva está usando muito hoje, né? Eu vim até conversando com o Vitor agora. Nós, internamente, né, na FIP, estamos desenvolvendo um curso de IA para a gente trabalhar os frameworks de segurança e os frameworks de chat engineering, né, que é como extrair o máximo possível de uma inteligência artificial. Você, por exemplo, vai fazer, sei lá, um bot de extrusão de algum tipo de informação. A melhor coisa possível é você seguir um framework, porque se você só fala que você quer um bot de extrusão, ele tem os guidelines dele, ele tem ali, né, os guardrails.
Então ele não vai te deixar sair do limite técnico e do limite que ele vai considerar um limite dentro da lei. Para você quebrar esses limites, necessariamente você tem que ter algumas técnicas. E lógico que na FIP a gente está usando essas técnicas para extrair o melhor, mas quando você fala da parte principalmente de pen test, né, de Red Team, você tem que usar o chat da melhor forma possível. E para você usar da melhor forma possível, você tem que informar que, por exemplo, o teste que eu estou gerando é um teste legalizado. Esse teste foi aprovado pela diretoria da minha empresa. Então são textos importantes para que a gente possa extrair o melhor da ferramenta, né? Eu não quero um teste que faça um teste em rajada, porque senão vão perceber que eu estou ali. Perfeito. Né? Você vai ter um SOC, vai ter uma ferramenta, e você não quer que isso seja percebido. Então, para você extrair o melhor, né, a gente tem que voltar um passinho atrás e nós, humanos, entendermos como extrair o melhor das inteligências artificiais. Né? E até agregando a esse ponto, desculpa, né, acho que não, imagina. É importante a gente falar que hoje quando a gente fala de extrair o melhor ali do mundo de IA, né, acho que a primeira coisa é as pessoas entenderem os seus processos e também saber a pergunta certa, né, que às vezes ela vai te responder algo que não é aquilo que você gostaria. Fato. Então, eu acho que hoje, principalmente trazendo um pouquinho para o mundo brasileiro, né, de IA, a gente ainda sente falta de legislações. Isso a gente está num momento lá de entender de regulação, de como tratar isso, porque a IA é um universo. E quem que faria a regulação desse processo no Brasil hoje, por exemplo? Ou no geral? Em geral, tem que sair da Câmara, né? Isso. A Câmara tem que votar, a gente depois passa para o Senado e a gente regulamenta as coisas. Mas quem seria o órgão que ficaria olhando para isso? Algum órgão específico de segurança? Acredito que sim. Hoje a gente só tem um órgão mais voltado à proteção de dados. Então, temos pouco... Nessa questão que eu estou me referindo. A segurança cibernética em si, a gente tem uma agência, né, que vai cuidar da segurança cibernética, mas ela cuida, mas ela não regula. Não regula. Perfeito. Né? Provavelmente é uma dos nossos próximos passos aí, né, como Estado que quer virar nação. Né? Para você virar nação, necessariamente, né, você tem que ter assim, acho que um complemento de coisas que defendam as suas barreiras, sejam elas barreiras físicas, né, como o litoral, como a Amazônia, mas também as barreiras cibernéticas, né, que são as mais fáceis de serem acessadas. Né? Porque até por conta disso, é uma fronteira muito maior, né? Isso. Porque você tem um universo... É isso que eu digo. Maior e faz fronteira com o mundo inteiro. A amplitude do mundo de IA, hoje as pessoas, tem muita gente, a gente fala muito, que a gente estava falando agora no início, sou especialista em IA. Especialista em IA a que ponto? Até quanto? Né? Até quanto? Porque é um universo. É difícil você ter essa visão. E aí a gente traz muito pro lado de cyber, né? Acho que a gente tem esse DNA aqui na veia. Como eu testo uma IA hoje? Essa é uma das perguntas que eu ia fazer. Na verdade, qual que é a principal recomendação para uma empresa que quer adotar uma IA? Hoje a gente está num momento até de adoção de algumas soluções de IA no nosso nicho. E a gente está num momento de entender o cenário de quais políticas eu vou aplicar para ela, até onde ela vai poder ir, e quais testes ali a gente faz alguns testes, porque é o que eu falo, a gente fala muito, ela aprende, ela ensina, ela é autônoma. Então, a gente vai trazer para o lado de cyber, se eu imputar um vírus ali, ela vai passar isso para frente, ou se aquele vírus estava ali, como que ela vai tratar aquilo dali, vai passar ou não. E a gente traz muito IA também para o mundo o que a gente está trazendo também é fechar processos que são repetitivos, né? Então, processos repetitivos acabam, um processo de faturamento. Tá. O pessoal tem um cenário que é um processo repetitivo e tudo mais, você vai acabar atingindo ali um cenário de maturidade com ela, que hoje tem cenários de IA que acaba fazendo aquele trabalho que o colaborador fazia, de forma que no final ele só valide aquele processo, né? Entendi. Então você não demanda tanto tempo operacional escrevendo manualmente, papel e tudo mais, e tem no final só uma validação ali daquele processo, quão certo ele está, e o workflow normal. Beleza, show de bola. Saindo um pouco de IA, mas entrando no conceito das APIs, né? Já são a maioria nos acessos digitais, né? Ou seja, eu entendo que a conexão entre essas empresas, entre as operações,
entre os processos, eles têm API de todos os lados, isso gera uma certa dificuldade de você o mundo obter roda uma em proteção. cima de API, né? O mundo roda. Qual que é o caminho mais realista para as empresas começarem a se proteger ou seja, deixar as APIs mais protegidas, né, e começar a ter entendimento sobre a identidade de cada uma delas? Quer começar? Pode ir lá. Tá. API, quando você pensa em API, você pensa que, cara, é um pouco do teu corpo exposto, né? Exato. Esse corpo está exposto na internet, está exposto de alguma forma, né? E a proteção desse corpo é muito importante. Quando você fala de API, provavelmente ele está ligado nos seus principais bancos, nas suas principais aplicações. Ou seja, se você ganha uma API, você ganha acesso a tudo aquilo que você precisaria ter acesso, sem precisar dar um bypass no firewall, sem precisar dar um bypass no SOC, de repente. Perfeito. Né? Se a API está exposta e você conseguiu conectar nela, principalmente de uma forma válida, você ganha acesso à empresa. Então, a proteção de APIs hoje, nós já vimos conversando dentro da FIP, né? Já inclusive conversamos com vocês, porque hoje nós temos, acho que cerca de umas 300 ou 400 integrações, né? Eu estou falando do número de APIs. Cara, isso gera faturamento e embaixo do faturamento está a vida. Exato. Está o dado pessoal de alguém, está um exame crítico de alguém, né? E esse exame crítico de alguém a gente tem que proteger da melhor forma possível, porque a partir do momento que o cara fez a coleta ali, ele confiou a mim os dados dele, né? Tanto os dados biológicos quanto os dados ali físicos. Perfeito. E confiou a você porque isso não vai vazar de jeito nenhum, que isso não está exposto. A partir do momento que aquele tubo de sangue foi identificado e saiu para o exame, é responsabilidade minha garantir a integridade da informação da pessoa. E é o que eu falo, né? Quando a gente fala de API, eu protejo aquilo que eu vejo, né? Então, eu preciso ter soluções, como já testamos juntos até aí, para poder trazer um cenário simplificado, porque hoje você fala do mundo de cyberoperações aí, são cada vez menores e tudo mais, então eu tenho que ter tração, e para ter tração em tudo isso, eu tenho que ter soluções que me apoiem de forma simples e eficaz para isso. Então, como o Fábio bem falou, a gente tem muita gente que põe API para expostas e tudo mais, e acaba expondo ali um dado do paciente de forma que às vezes você nem sabe. Então você não tem ciência. E eu estava falando exatamente sobre isso hoje, inclusive com um doutor, que uma das perguntas foi, Vitor, e aí juntando muito IA, API e tudo mais, como você entende hoje a segurança de tudo isso, né? Eu acho que a gente tem que olhar do modo, e é o que a gente está construindo lá, de fazer uma avaliação 360. Holística, né? Porque quando você contrata um terceiro do seu lado, você tem que fazer a avaliação daquele ser terceiro, qual que é o grau de segurança que ele tem. Sem dúvida. Porque ele vai cuidar dos meus dados, ele vai estar conectado comigo através de API ou qualquer outro tipo de conexão, e eu vou estar mandando dados para ele lá. Então, como que ele está garantindo isso? Aí você se protege do todo, faz uma estratégia de Zero Trust, isso, e conecta com e eu estou conectado com... Né? E o cara não tem nada. Exatamente. Então isso realmente, de fato, pode Então eu tenho que olhar o processo 360 e olhar de forma ampla para garantir mesmo que o trabalho que eu estou fazendo dentro de casa é o mesmo que meus fornecedores estão fazendo. Bacana, beleza. Vamos falar um pouquinho sobre... Falamos sobre inteligência artificial, falamos agora sobre API, e agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre o SOC. O SOC tradicional, ele já está antigo na cabeça de vocês? É uma visão certa falar dessa forma? Ou existe um SOC moderno que as empresas devem já se preparar para isso? Assim, a gente viu ferramentas, né? Ferramentas que acho que vão modernizar o SOC, mas pelo menos as ofertas que me chegam ainda chegam com a mesma linguagem que a gente tinha aí nos últimos 3 a 5 anos. Pô, interessante essa visão. E o que você entende que faz sentido ainda ou não faz mais sentido nesse formato? Ela faz sentido com complementos, né? Porque assim, se você ainda tendo aquela cobertura do SOC, você vai ter uma parte da cobertura de toda a segurança que você precisa, mas você precisa de mais automação, né? Se você tem um chat GPT, como eu te falei, você tem um chat engineering, você consegue de repente endereçar um código em assembly para interagir direto com o kernel do Linux, alguma coisa, né? Para interagir com um socket. Ainda depende muito das pessoas. Você depende muito de gente. E, por exemplo, quando você usa... Vai ser um pouquinho mais técnico, mas vai passar rápido. Isso é bom. Quando você usa, por exemplo, uma intrusão do tipo LSF ou BPF, são as mesmas coisas, mas um
mais focado em Linux e outro mais focado em BSD, você tem uma conexão saindo direto da tua empresa por um atacante. Quando você dá lá um drop -j no teu file, você dá um drop, você não consegue pegar. Essa conexão já foi estabelecida, porque ela vai vir estabelecida de um kernel, de um socket para outro. Então, assim, você já perdeu. Quando você tem que ganhar isso? Você tem que ganhar isso na intrusão. Então, ou um use case muito bem feito, sabendo se o cara está dando um comando, e esse comando está pegando a linha 19 do kernel do Linux XYZ, você tem que saber que isso daí tem que ser barrado antes do cara tentar a conexão. Quando ele tentou a conexão, acabou. Essa automação já gera essa proteção Essa automação inicial. vai te ajudar muito. Então, assim, os use cases são muito importantes, a automação é muito importante, e para o tempo de resposta, o machine learning é essencial. É essencial. Porque ele vai entender que, cara, peraí, está saindo uma conexão daqui e está indo uma conexão do tipo LSF para a internet. Essa conexão não tinha que sair para a internet. Perfeito. E aí esse entendimento você só consegue com automação e máquina para máquina. E esse desafio é a questão tempo, né? A gente falou em alguns episódios anteriores que o tempo era de 2 minutos e 30, o mais rápido que teve. Sim. E agora estamos em 51 segundos. 52 segundos, alguma coisa assim. Isso. Ou seja, o tempo virou... Cara, se não é de máquina para máquina, você não consegue estabelecer nenhum tipo de proteção, né? Se você tentar um humano... Eu tô falando muito, Vitão, perdão. Vontade. Não, muito bom. Mas assim, se a gente válido. Realmente tem um ser humano tentando fazer esse tipo de reação, ele não vai conseguir. É meio impossível, até porque ele não faz só isso, normalmente. Acho que hoje a gente já testamos soluções juntos, que eu acho que o SOC ele não vem para ser substituído, eu acho que veio uma metodologia para ficar, mas como toda solução ela passa por incrementos, né? Então, antigamente a gente falava muito que o SOC ele identificava e te dava o alerta e tudo mais e mandava a tratativa lá para poder... Não, hoje não dá para ter mais esse cenário. Hoje ele tem que ser responsive, ele tem que dar a resposta, tem que ser responsivo. Só que o tempo de resposta para isso ainda é muito alto. E aí a gente tem soluções que não eliminam o SOC, mas coloca na frente de barreiras para analisar todo aquele tráfego e ser proativo ao ponto de fazer um bloqueio, e primeiro que a gente fala, né? Primeiro eu derrubo, aí vou lá, faço um double check o que aconteceu, ou algo do tipo, e aí é o que eu falo, né? Primeira linha de defesa seria uma solução autônoma, com IA embarcada, workflow bem desenhado, e aí a gente conseguir fazer um bloqueio essencial. Ou até mesmo, aí é o que eu falo, só que eu vejo muito já como um N2 e um N3, você tratar isso daí, porque aí eu vou ter um nível de especialista maior, Sim. Tratando incidentes que realmente já foram filtrados aqui, passou então aquilo dali... O N1 está sendo tratado para ser por solução, isso que eu penso muito hoje. Então eu diminuo a quantidades, que é o que a gente fala hoje. Quando você fala de um SOC, a primeira pergunta é, quantos EPS você tem? Com uma solução autônoma, você diminui muito isso, diminui o cenário, traz agilidade, tempo de resposta, e eu trato só o que realmente é necessário. Você coloca comportamento lá dentro. Exato. Você, né? Uma coisa que é interessante, então, só tentando trocar isso por alguns miúdos, vamos pensar o seguinte, que então o modelo antigo é um SOC com muita gente. Sim, é isso? Sim. A gente tem gente e tem algo que é muito importante, né? Quando você acaba racionalizando gente, você também racionaliza número. Verdade. E assim, para nós, que estamos numa cadeira de gestão, né? Mas a gente pode não estar, mas hoje a cadeira é uma cadeira de gestão, o dinheiro é importante, né? Você sempre falou que nada é mais caro do que dinheiro, né? Então, para você conseguir um investimento, essas coisas são difíceis. E a partir do momento que você corta EPS, que você corta a gente, você consegue racionalizar os valores e consegue viabilizar o trabalho. Eu acho que o grande ponto, né, e aí vem muito o nosso papel aqui quanto gestão, principalmente nas cadeiras de segurança, que é quando a gente vai levar segurança da informação e vender um budget para isso, já é algo um pouco difícil, porque você vai ter que contextualizar aquele cenário, porque é o que eu falo, né, segurança é igual seguro, né? As pessoas acham que nunca vai acontecer e tudo mais. E a gente paga para não usar também, né? A gente paga para não usar. Né? Exatamente. Segurança da mesma forma. Você vai fazer um investimento e você não quer usar, mas você tem esse cenário. Por algum tempo, a gente já até melhorou algumas coisas aqui da nossa abordagem, porque no meu interesse, como profissional de segurança, né, eu não quero vender e defender a AFIP. É muito amplo isso. Sim. Eu quero defender o papel do CISO que está lá, do gerente de segurança. Porque, assim, tomar um ataque é devastador.
Né? E aí aparece dinheiro de um monte de lugar, mas o custo é muito alto para isso. E essa questão é desafiador, né? Você trabalhar com essa questão de onde você tira esse dinheiro. O board nem sempre está disposto a usar, a liberar tanto dinheiro, porque a chance de acontecer um problema é grande. Né? É difícil isso. Você tem que materializar para o cara. Isso aí. O risco está muito grande, porque está isso acontecendo. Vai ser assim. A gente sabe que em algum momento vai acontecer. Não é se, né? É quando. Então, de fato, isso é um desafio, é um grande desafio para a gente, até para a gente vender também a solução, que a gente quer proteger as pessoas. Sim. E não mais a empresa. Porque, no final das contas, isso é muito amplo. A empresa nem sabe todas as ameaças que ela passa, né? Que ela tem. Então, a gente ainda tem um cenário no Brasil que você cobre a cabeça e descobre os pés, porque nem todo mundo tem dinheiro para fazer absolutamente tudo. Tem as buzzwords que traz nome de empresas e parceiros, vamos dizer, fabricantes, como se fosse, bala de prata, né? É grife. Vamos dizer, na verdade, às vezes nem grife é serviço. São pessoas mesmo envolvidas. E onde tem que ter máquina? Tem que ter máquina boa, parruda, para ser pronta para fazer esse papel que você estava dizendo, Vitor. De ser o primeiro N1 lá, muito rápido, derruba e tal. Só que, por outro lado, você tem o Customer Experience das pessoas que vivem aquilo. Sim, tem um aplicativo da empresa onde vocês trabalham lá que o cara vai fazer um exame, sei lá. Então ele tem que acessar, ele tem que fazer isso. Não dá para bloquear o cara, né? Porque você impacta diretamente o usuário. Então, enfim, na verdade é uma coisa bem. Por isso que eu falo muito, complexa, eu uso muito isso de segurança com disponibilidade. Esse é o grande desafio hoje das pessoas. Sem dúvida. Eu acho que a gente, e aí a gente que lidar com o paciente ali no final, é o que você falou, não posso ali a gente lidar com vidas, exames, resultados, às vezes resultados tristes, felizes, mas todos precisam ser ágeis. Perfeito. Legal, obrigado por esse primeiro complemento? Por favor. O Vitor falou um negócio importante, é legal a gente deixar, porque assim, quando o cara se forma em medicina, ele não tem só uma profissão, né? Tem uma missão. E nós, trabalhando na área da saúde, a gente faz parte dessa missão, né? De garantir a informação, garantir a saúde das pessoas também, né? Eu trabalhei em outras instituições de saúde, eu tenho muito orgulho de todas elas, porque em todas elas realmente a gente conseguiu entregar um bom trabalho. Que show. Né? E dentro desse bom trabalho garantir que as pessoas tenham o melhor tratamento, com a informação que o médico precisa na hora que o médico precisa, né? Você também passa de ser profissão e vira um pouco missão, né? Cara, incrível. Então eu entrei na área da saúde e eu não consigo sair porque, cara, você se sente útil. Nenhum outro lugar de um jeito que talvez eu não me sinta em outro lugar. Tá no DNA, né? Eu acho que você faz parte de um contexto de cura, né? Às vezes salvar uma vida, então é interessantíssimo. Os ataques à infraestrutura, estava bem claro lá na Black Hat que eles estavam falando bastante sobre isso, né? Na cadeia de suprimentos, principalmente. Qual que é a visão de vocês a respeito? Ataque à infraestrutura, principalmente infraestruturas quando você fala de gás, água, esse negócio, são coisas importantes, né? Por exemplo, a Rússia fez um para a Ucrânia, né? E, quase congelou algumas pessoas, porque ele tirou justamente a capacidade de medir a temperatura. Então, você punha a temperatura com 22 graus, mas ele regulou todas as temperaturas para 5. Caraca. Então, assim, olha até o nível de onde a tecnologia pode chegar hoje, né? E a gente teve também há muitos anos atrás, não sei se todo mundo lembra, se eu não me engano, o vírus chamava Stuxnet. Lembra desse? Não lembro. Que atingiu as indústrias de enriquecimento de urânio do Irã. Lembra disso? Não lembro, cara. Então, foi um ataque, assim, ataque classe A, né? E, assim, linguagem de alto nível, se ataca essas infraestruturas, assim, são infraestruturas que hoje atendem tanto a parte de energia, que gera energia, mas também aquela que gera um urânio enriquecido para fazer uma bomba. Perfeito. Então, assim, quando você ataca esse tipo de infraestrutura, você ataca o país no cerne dele. As pessoas deixam de receber água, as pessoas podem morrer congeladas, você pode tirar energia elétrica. Então, assim, eu vou até sair um pouquinho dessa parte só de ataque e lembrar que, por isso que os grandes países que são nações defendem a parte de água e energia elétrica, está sempre na mão deles. Isso daí não se terceiriza. Infelizmente, no nosso país acontece, né? Esse é um ponto interessante. E acho que, trazendo um pouco pro nosso mundo, né? O Fabião deu um panorama global aí. Quando a gente fala do mundo de saúde, a gente teve casos aí que hospitais foram atacados e vidas realmente, inclusive lá nos Estados Unidos, foram colocadas em risco e até afetadas, né? Então, hoje quando você fala de um monitor de multiparâmetro, ele é conectado numa rede,
e ele está ali medindo os sinais vitais daquele paciente. Sim. E dependendo do ataque e tudo mais, rede, tudo pode acontecer. Tudo pode mudar. Você pode alterar, pode mudar. Né? Alterar um parâmetro. Então, isso é uma missão crítica e é uma infraestrutura crítica que aí o nosso papel é defender tudo isso. E qual que é a recomendação que vocês dão para líderes que estão vendo isso acontecer? Eu vou falar que é difícil, porque assim, os protocolos que a gente tem hoje, que trabalham nessas infraestruturas críticas, tá? Quando você fala de usina, parte de distribuição, cara, eles foram criados em 1970. E aí, quando você cria eles por natureza, eles não têm criptografia. Exato. Né, eles são fáceis de conectar. Então, para que a gente proteja eles hoje, necessariamente eles têm que estar camadas abaixo de onde os primeiros acessos são realizados. Então, se você tem um servidor, se você tem qualquer conexão com a internet, essas redes devem ser muito bem segmentadas. Eu não tenho uma bala de prata, como o pessoal da Ucrânia não tinha, como o pessoal dos Estados Unidos. Um pouquinho antes de a gente chegar nos Estados Unidos, eles tiveram um problema de distribuição de água no Texas, foi causado por um ataque. Então, assim, se eles não têm a bala de prata, eu não tenho, mas, assim, óbvio que isolar e botar mais camadas para dificultar é o que a gente pode fazer. Né? É o suficiente? Não é o suficiente, Brunetti, mas ajuda. Eu acho que também para agregar, né, hoje o nosso mundo de cyber vem nesse movimento, né? Acho que todos se juntarem é a melhor papel aí para poder definir padrões das coisas, né? Uhum. Porque hoje você vê muito, e aí trazendo um monitor de multiparâmetro, ou uma tomografia, uma ressonância, que hoje ela fala alguns protocolos ali, principalmente, mas são muitos proprietários, são equipamentos que são antigos, e aí a gente acaba não tendo um padrão para poder defender isso daí. Ter uma tratativa de segurança, ele fala um protocolo específico, ou o fabricante é uma máquina extremamente, dependendo do equipamento de ressonância, tomografia, é uma máquina que tem um custo extremamente elevado, então o negócio não vai fazer essa atualização, e aí o fabricante também vendeu e não acaba trazendo esse tipo de atualização embarcada, não traz continuidade daquele produto, e o equipamento fica lá por 30 anos, e como que você trata aquilo? E ele está produzindo, está defendendo, está tratando pacientes e tudo mais. Então, acho que o grande pilar aí eu acredito muito em padrões de protocolo, para sinergia entre os fabricantes, para poder agregar e a gente conseguir do nosso lado, como líderes, falar uma coisa só e defender aquilo dali de forma efetiva. Né? Perfeito. Show de bola. Obrigado pelas informações, principalmente pela opinião em respeito a esse processo, né? Agora, tem um outro bloco aqui que a gente vai falar sobre o que não contam nos bastidores. Muito se fala de tecnologia, né? A gente está falando de tecnologia em geral, mas em dilemas éticos, a gente normalmente não toca nesse assunto. Sim. Porque é um subproduto aí de todo esse processo, né? Vocês acreditam que esse tema está inserido hoje no meio do cibersegurança? De que forma está? E se esse tema o profissional de cibersegurança vai enfrentar algum dilema ético em poucos momentos aí para frente? Qual que é a sua visão, a visão de vocês? Assim, ética e principalmente ali o pessoal que hoje a gente chama de Red Team, mas o pessoal que faz uma parte mais ofensiva, realmente eles têm um dilema. E eles andam no limiar ali das coisas, né? Porque alguns tipos de ataque, óbvio, quando você fecha o contrato com uma empresa, você tem um NDA, você tem toda uma proteção, né? Mas para a gente fazer, por exemplo, um bug bounty, talvez você não tenha, né? Para você tentar achar um erro numa aplicação e depois tentar vender a correção, você não tem. Então, esses limites éticos são complexos. Né? A ética de uma forma geral é muito complexa, né? Se você estudar filosofia, se você estudar direito, né? Eu me formei de administração, não estudei TI, né? por CERN, e aí às vezes você ouve, por exemplo, um promotor entra e acusa, você fala, cara, esse cara tem que ir para cadeia. Quando o advogado de defesa entra e acaba a defesa do cara, você fala, cara, esse cara tem que ser solto. Então, a ética ali é um limiar. Tem um limiar. A ética está na pessoa, né? Está muito enraizada ali. Acho que eu trazendo muito isso, eu conversei sobre isso com uma pessoa do meu time, exatamente sobre isso, né? Quando a gente fala do Red Team e tudo mais, aí eu vou trazer um exemplo que a gente estava conversando sobre, o cenário de conscientização.
eu escutei, vamos fazer um cenário de conscientização com usuários e tudo mais, e aí a gente vai trazer o cenário de conscientização, eu vou pegar, fazer alguns testes com o usuário, ele vai clicar, vai ir até ali, e dali para frente eu já vou descobrir vulnerabilidades e tudo mais, mas o seu papel não era conscientizar. Uhum. E aí o cara no DNA dele do Red Team já tá aí avançar, já tá aí para cima, descobrir vulnerabilidades. Então, por isso que eu falo, a ética de quem faz e quem executa ali um pentest, de quem executa o teste de intrusão realmente, tá muito enraizada ali nele, né? Por mais que a gente tenha NDAs, quem tá executando é a pessoa, é um humano. Então, hoje tem que cada vez mais conscientizar as pessoas, trazer essas pessoas, e eu costumo dizer muito quando a gente contrata um pentest, cada pessoa tem que entender, eu gosto muito de trazer a empresa junto, para entender o meu negócio, entender o quão crítico aquela informação que ele está tratando é algo extremamente sigiloso e que não pode ser comentada sequer ali de forma alguma. Pensando nesse assunto, vamos refletir a respeito disso. O que vocês acham mais perigoso? A empresa não ter tecnologia, né? Vamos imaginar que a empresa não contratou tecnologia, ou não fez um processo de compliance. Qual das duas vocês acham mais perigoso? Complexo, hein? Uhum. Bom, vou trazer aqui que assim, a parte de compliance é sempre importante, porque quando a gente, no final do dia, são pessoas, né? Nós trabalhamos com vidas, trabalhamos com outras pessoas, temos nossos times. Então, cara, a ética nas relações, o compliance, de a gente entregar um ambiente para as pessoas, tanto para as pessoas que estão sendo tratadas, quanto para as pessoas que trabalham conosco, é muito importante, né? E aí, quando a gente, voltando um pouquinho no outro assunto, e aí a gente linka com isso, eu acredito que a gente só pode ultrapassar alguma barreira do que a gente considera ético. Como eu te falei, a ética é uma discussão muito mais profunda do que a gente pode fazer agora em 30 minutos. O ganho tem que ser maior do que o dano que você está ocasionando. Perfeito. Você está quebrando uma barreira que vai te trazer um ganho maior. Nesse caso do jeito que você está falando que a ética está exatamente dentro dessa questão. Sim. Né? Você está procurando fazer o bem, óbvio que você tem de alguma forma causa alguma coisa, sempre vai causar, mas você está procurando trazer uma responsabilidade, uma proteção. Por isso que a gente está muito enraizada. Acho que, e aí trazendo um pouquinho disso, né? Eu digo muito que, quando a gente, respondendo a pergunta, compliance para mim vem em primeiro lugar ali, porque a tecnologia, quando a gente fala assim, vamos trazer um cenário real, né? Trazendo para o mundo de saúde. Quando para o sistema, as pessoas vão continuar sendo atendidas por forma um pouco mais lenta ou alguma coisa, e vão ser atendidas por quem? Por pessoas que estão atendendo ali, processos, e vai seguindo o papel e vida que segue. A tecnologia está fora. Contingenciado, mas disponível. A minha impressão sobre esse tema, vou dar a minha opinião, que obviamente bem aquém de vocês, que vocês estão inseridos totalmente nesse mercado, né, é que as pessoas, é fácil contratar as ferramentas. Vamos dizer, fácil não, porque você precisa ter dinheiro. Mas vamos imaginar que você tem um cenário... imagina que você tem budget infinito. Imagina que você tem dinheiro. É isso. Vou ter dinheiro. Então, eu vou contratar ferramentas. É fácil. Na minha visão, o que eu percebo, né, durante o dia a dia é que as empresas contratam ferramentas, não tem pessoas para pilotar, não veem valor na ferramenta e desprezam a ferramenta. É um ciclo. Isso. Né? Mas você preparar e montar um compliance é muito complicado. Porque você precisa, essas regras, de você entender o que de fato você pode ou não fazer. Definir processo. Que muitas vezes o cara tem SOC, sendo atendido por SOC, e tem vários tipos de SOC, vamos combinar, e que o cara tem SOC de garagem, né? E aí esse SOC de garagem não tem playbook, ele só vê quando chega lá e vê. Né? E o compliance é um código de ética. É isso. Do processo de... Isso que eu falo, é a base. É a base de tudo, né? E aí, eu respondendo do meu lado, óbvio que o compliance, do meu ponto de vista, faz todo sentido. Mas é o que menos acontece. É isso. Vou voltar muitos anos atrás, mas a primeira notícia que a gente tem de compliance foi Moisés, né? Pode ser. Então, ou seja, Moisés veio antes da tecnologia, vou acreditar mais no compliance. E aí é engraçado, né? Porque o compliance... É o que dá mais trabalho, né? Você fazer mapeamento de processo, você envolver pessoas,
trazer as pessoas engajadas para aquele propósito. É mais fácil eu ir lá na prateleira, pegar uma solução que eu entendo que é a melhor e pago. Mas eu não vou usar 100% dela. Então, é o grande desafio para mim, é o que eu falo. Hoje a gente fala muito de tecnologia, mas a base ainda são muito as pessoas. Por isso que a gente fala em segurança, que um grande pilar hoje não adianta eu ter um perímetro totalmente fechado. O primeiro pilar de defesa da tua empresa é o teu usuário. É o usuário. Esse é o primeiro. Por isso que a gente trabalha muito, tem que trabalhar cada vez mais conscientização. O primeiro e mais importante. Maravilha. Bom, a gente está encaminhando já para o fechamento. E aí, a minha conversa aqui vai estar em cima do que vocês viram na Black Hat hoje. Junto com a iSafer lá, né, vocês estavam num grupo de VIP Insiders, né, que a gente levou para esse evento com o foco de vocês terem acesso privilegiado a algumas demonstrações em cárcere privado, né? Sim. Fechadinho. Assim, o grupo, cara, foi tão parece que foi escolhido tão bem, dedo, né? Tão bem que eu tô pensando em que vocês terceirizem uma parte de seleção de pessoas, cara. Porque foi tão bem escolhido, cara. Mas eu vou te falar que a gente está pensando... Isso é um outro... Agora, falando sério a respeito disso... Eu tô falando sério, vocês escolheram tão bem o grupo, É interessante, porque assim, a gente está entendendo que... Lembra que eu acabei de falar sobre que a gente não... As empresas contratam ferramenta e não tem pessoas. É verdade. E a gente tem sido uma empresa que a gente trabalha com body shop também, de pessoas de segurança. A gente fez um piloto no passado chamado iSafer Academy, que era a gente preparar pessoas para segurança, vindo da faculdade já. Entendi. Legal. Por quê? Porque se você vai fazer um body shop hoje, o Vitor me liga e fala, Maurão, cara, eu preciso de um cara aqui que saiba de DevSecOps. Deixa comigo, então. Vou procurar esse cara para você. Você tá ligado que não vai chegar nada a menos 50 pau para você. Isso aí. Porque é caro. É uma fortuna. Você vai procurar onde? No mercado. Sim. Né? E onde que está a estratégia aí? De verdade é isso aí, né? Não, de verdade. Mas a questão é assim... Se você quiser aquele catupiry daquela pizza de R$30, se você vai pegar o catupiry da mimosa, né? Beleza. Só que aí a questão é a seguinte, esse é um ponto que a gente deixa de ser uma empresa de segurança, você passa a ser uma empresa de aquisição de pessoas. Aquisição de pessoas. Né? De cuidado, de entender quem são as pessoas, trabalho, para você entregar um cara profissional lá. E mais barato, porque é difícil você ir lá no mercado. Qualquer um vai no mercado e faz uma proposta mais cara para um cara e coloca ele numa outra empresa. Até aí você complica o mercado, porque de forma... Você banaliza. Você canibaliza um monte de coisa. Enfim, é uma coisa importante. Então, obrigado por isso. Eu acho que é legal ter essa visão. Né? Então, e vocês tiveram esse contato com várias pessoas e dentro de salas que vocês ouviram e viram umas demonstrações. Né? Baseado nisso, na visão de vocês, qual foi a aderência dessas demonstrações para necessidades reais que vocês enfrentam hoje no Brasil? Para mim, assim, foi sensacional. Eu posso trazer o nome dos fabricantes, tem problema? Não, nenhum. Porque assim, por exemplo, segunda-feira eu conversei com a Proofpoint. Legal. Né, porque agrega valor, né, o e-mail é um grande vetor de ataque e eu tenho ali a proteção básica. E é uma entrada, né? Isso. Nós fizemos POC com Lumo, né? O Vitão trabalhava comigo, né? Para quem não sabe, aí que está assistindo que não sabe, o Vitão trabalhava comigo, eu trabalhava com o Vitão, trabalhávamos juntos, né? E, cara, ele fez toda a POC com o Lumo, cara, fez a POC, com a competência que ele sempre entrega tudo. Sou meio suspeito, né? De falar de fazendo falta, eu vou falar de chorar aqui, tá fazendo falta lá para mim. Mas, assim, a automação que a gente conseguiu com alunos já é algo que a gente conversou no começo. Essa resposta, ela tem que ser automática. Ela tem que estar vinculada na tecnologia. Ela consegue ter a visibilidade, foi né? Sensacional. É o que eu falo. Aluno, desculpa, Fabião. Não, por favor. Aluno, eu já conhecia. Falei, Fábio, você tem que conhecer a ferramenta e tudo mais. A gente conseguiu mostrar a eficiência da ferramenta, porque é um cenário que te traz visibilidade, te traz a proatividade da ferramenta e a segurança. Então, acho que agrega os 3 pilares ali muito bem, faz muito bem. A VU. Top. Cara, usuário e senha não funciona. Se você for olhar tudo que a gente tem hoje, tudo evoluiu. Usuário e senha, a gente tem alguma coisa de biometria, mas vai nas empresas, eu autentico com usuário e senha. Tem o MFA, mas usuário e senha. Isso aí. Então, assim, nós trazermos o próximo passo da autenticação é importante. Né? A gente tem lá as partes não humanas, né? E, cara, essa parte não humana, você consegue trazer uma autenticação diferente. E hoje a gente continua fazendo como a gente fazia desde que eu comecei a trabalhar com TI. Usuário e senha, isso não funciona mais. E a VU, ela traz, a gente começou
conversar, né, que traz muito de forma, um cenário, quebra um paradigma, né? É disruptivo, eu achei, cara, incrível. É um cenário que você acaba trazendo autonomia para as pessoas, trazendo, vamos pensar lá na frente, uma área, você desonera bastante uma área de gestão de acessos e tudo mais, porque o usuário consegue ter uma autonomia, uma tranquilidade, e de reset até de senha ali de forma autônoma. Perfeito. Então, deu bastante ideias ali. Legal, beleza. Bom, a gente está com pouquíssimo tempo, né? Eu queria só que vocês deixassem aqui uma mensagem final a respeito não só do fato de ter pertencido esse ano a Black Hat, estado nesse meio desse VIP Insiders conosco, e eu vou fazer uma finalização já. Por favor. Perfeito. Valeu. Bom, vou mandar um abraço então pro Fabião, pro Igor, né? O Prado que foi com a gente. Klemer. O Reginaldo, do time aqui que foi com a gente, com Barato, né? Foi conosco aqui. Legal. E, cara, é muito importante, né? E lembrando sempre que, cara, além desses eventos como o Black Hat, cara, que é um evento mundial, fatalmente você vai acrescentar no que você sabe, né? A gente também tem os eventos de comunidade aqui no Brasil, prestigiem os eventos. Tem muita gente boa, você consegue network, você conhece conhecimento. E para você que está precisando de time, é um dos melhores lugares para achar gente. Isso aí, que bom, tá? Show de bola. Bom, um abraço para todos, né? Como o Fabião citou os nomes aí, acho que é um grupo que, como a gente falou, o Fabião citou muito bem, que é um grupo que a gente continua aí se falando até hoje. A gente continua legado bom, aí. Tem um grupo à parte aí, um V2 aí para poder falar. E agradecer por vocês, né? Acho que a oportunidade que vocês deram, toda a atenção, toda a programação, foi algo que até para mim, que foi a primeira vez ali que acabou indo num evento fora do país, acabei me sentindo bem confortável ali, porque a programação foi bem enriquecedora e todo o conhecimento ali que a gente acabou trazendo, né, para agregar para as instituições que a gente atua hoje. Obrigado, Fábio. Obrigado, Vitor. Valeu mesmo por ter participado, por estarem com a gente nessa jornada. Não foi um evento qualquer, foi o primeiro evento mais bem planejado pelo nosso time de marketing. Foi extremamente bem planejado, extremamente bem executado. Fico muito feliz por isso, de ter participado junto com vocês também. E esse episódio mostra que a Black Hat não é só sobre tendência mundial, né? Ele mostra também que a gente está vendo coisas do dia a dia, ataques reais, coisas que estão acontecendo no momento que você está passando na sua empresa. Então, deixem para a gente aqui também mensagens a respeito do que vocês estão precisando, quais são os desafios que vocês estão lidando. E a gente fica muito feliz aqui também de destrinchar um pouco mais esse recurso para todo mundo, tá? Obrigado. E até o próximo episódio, galera. Valeu.